Olá pessoal, nós somos da Alphamídia, alphamídia.com.br. Eu estou aqui para, na verdade, falar um pouquinho sobre nossas linhas de formação, desenvolvimento, na linha de desenvolvimento de programação. A gente tem basicamente três formações: formação PHP, formação ASP.NET, formação Java, com ênfase, no caso de Java, ênfase para desenvolvimento web. Tanto PHP quanto o .NET quanto Java, os três com foco no desenvolvimento web. Para essas três formações a gente tem 180 horas aula e contemplando alguns módulos, na verdade cada módulo, a maioria dos módulos com 20 horas e os módulos mais especificamente das tecnologias com 40 horas cada um. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles de uma maneira rápida, na verdade mais para ter uma ideia de como funciona e o que tem de conteúdo sobre cada um deles. Vocês podem encontrar mais informações também no site da Alphamídia. E até mesmo em contato direto por telefone, vocês encontram também todos os contatos diretamente lá no site. Bom, vou começar por PHP. No caso de PHP, na formação PHP, a gente tem 180 horas, como eu já falei, todas elas na verdade, todas essas três linhas. Nessa formação PHP a gente tem basicamente 80 horas sobre o fundamento do que a gente necessita como desenvolvedor, o que a gente precisa para começar a fazer a coisa aparecer, começar a fazer a coisa acontecer, começar a desenvolver nossas páginas, começar a fazer as coisas, pegar essas páginas, colocar no ar, fazer testes com o navegador. Para essas coisas todas, para isso começar a surgir nos navegadores, a gente tem basicamente esses módulos: módulo de HTML, XHTML, CSS, enfim, como funciona, para que serve, o que é na verdade o básico de qualquer página, em 20 horas. A gente tem um módulo de lógica de programação e algoritmos, e é o treino, na verdade, da linha de raciocínio, de organização do pensamento, para poder fazer um pouco mais de interação com essas páginas, também em 20 horas, de uma maneira bem objetiva, e todos os treinamentos sempre práticos. A gente tem depois um outro módulo de 20 horas de modelagem de dados e SQL, linguagem SQL, então como a gente organiza as informações que a gente vai armazenar em banco de dados, e como a gente consulta, enfim, faz uma manipulação desses dados. Depois a gente tem um módulo específico de jQuery, que é uma coisa que a gente usa bastante hoje em dia, que é uma possibilidade de deixar um pouco mais atrativa uma página de internet e permitir uma interação mais rica com os usuários, as pessoas que estão navegando. A gente tem isso em 20 horas, como a gente consegue usar esses recursos dessa biblioteca de JavaScript de uma maneira bem fácil, permitindo que a gente coloque efeitos e um pouco de interação mais interessante, mais atrativa nessas páginas. Depois dessas 80 horas aulas inicialmente, nessa formação PHP, a gente tem um módulo de 20 horas de módulo Pro, que a gente chama, que é na verdade um módulo onde a gente tem digamos, uma perspectiva um pouco mais interessante sobre o mercado, uma análise um pouco mais atrativa sobre algumas questões que envolvem justamente o cenário, não só o cenário de desenvolvimento, mas o cenário profissional em geral. Então, bem interessante também, nessas 20 horas a gente trata não só de código, a gente não trata especificamente de código, na prática a gente trata de outras questões mais importantes e também fundamentais na vida de qualquer profissional. Depois dessa formação, desse módulo de 20 horas, nessa formação ainda, a gente tem ainda mais 80 horas específicas, aí sim já com PHP. Enfim, um módulo de 40 horas só especificamente de PHP, como funciona, como instala, como configura, enfim, as funcionalidades básicas, iniciais, até mesmo em exercícios práticos, uma interação mais rica, sempre usando tudo que já foi visto anteriormente. E depois, num próximo módulo, mais 2 semanas, mais 40 horas, aplicações avançadas. Nesse caso eu escrevi loja aqui porque a gente trabalha com loja, com loja virtual, digamos assim, a gente cria algumas possibilidades de e-commerce, de ver como funciona, como faz a integração com sistemas de cobrança terceirizado, como a gente trabalha com aplicações em camada, como a gente acaba desenvolvendo, nesse caso aqui, nesse último módulo, a gente vê como a gente desenvolve e cria essas aplicações mais avançadas e mais interessantes, de uma maneira fácil de dar manutenção, de fácil reaproveitamento, permitindo que a gente consiga desenvolver novos projetos sem precisar reescrever todo o código novamente, e uma série de outras vantagens. Então, basicamente, nessa formação PHP, a gente tem uma quantidade bem interessante de recursos e de tecnologias que hoje estão presentes quase em todos os sites que a gente navega pela internet.
Assim, da mesma maneira, na formação ASP. Na formação ASP.NET, a gente também tem as primeiras 40 horas também mais ou menos no mesmo formato. Então, os primeiros 4 módulos, são exatamente os mesmos que a gente tem na formação de PHP, tratando justamente dos mesmos princípios, das mesmas possibilidades, de XHTML, 20 horas, depois lógica e organização do raciocínio para permitir, digamos, a criação de aplicações de todos os níveis, de todas as possibilidades. A gente começa exercitando isso nessa parte de lógica. A parte de modelagem de dados em SQL, que é como a gente faz para organizar dados e organizar banco de dados, consultar e tudo mais. E aí sim a parte de jQuery, que também nesse caso, até aqui esse ponto, é criando muito mais em função das páginas e da parte visual mesmo das páginas de interação com o usuário. Após isso, aquele módulo Pro de informações a respeito de mercado, né, e a respeito dos profissionais web em geral. E aí sim, os últimos 80 horas, as últimas 8 semanas, das 4 semanas, 2 semanas para ASP.NET e C#, 40 horas, e mais 40 horas aplicações avançadas também com ASP.NET. Então, no módulo de C#, já usando o formato C# 4.0, usando o Visual Studio 2010, enfim, os princípios, como funciona, a parte de orientação a objetos com C#. Aqui na Alphamid a gente, nessa formação, usa C# mesmo, muito embora, claro, possa se usar VB, mas a gente acaba optando e usando C#. E também introdução em princípios básicos do desenvolvimento web com o ASP.NET. Então, os fundamentos e o que a gente precisa para começar depois a desenvolver nossas aplicações, a gente já desenvolve. Aqui mesmo a gente já desenvolve. Depois, nas últimas 2 semanas, nas últimas 40 horas dessa formação de ASP, a gente tem também aplicações avançadas. Lógico também, porque também é focado em e-commerce, interação com sistemas de cobrança terceirizado, também aplicações em camadas, desenvolvimento em camadas, né, assim, em MVC, né, e outras possibilidades, usando Ajax, também como no PHP aqui também a gente usa Ajax, né, e como funciona, enfim, passo a passo, em 2 semanas para isso. E também, por fim, aí, claro, uma outra linha de formação Java, que nesse caso também com 180 horas, ela tem os 4 primeiros módulos da mesma maneira como em PHP e como em ASP.NET, também os 4 primeiros módulos de fundamentos e de como a gente pode criar as páginas de uma maneira, não só criar páginas, mas também a gente tem a parte de modelagem e organização de dados, né? Mas a parte de XHTML, lógica, jQuery, permite que a gente tenha um pouco mais de, digamos assim, um conhecimento, já um início de conhecimento, já um pouco de um estudo mais aprimorado já dessas técnicas e as tecnologias que são usadas para a criação das páginas que a gente hoje em dia navega quase todo momento pela internet, seja em celular, seja em navegador de computador normal. A parte de modelagem também está presente. A diferença com relação aos outros é que aqui a gente não tem o módulo Pro, na verdade a gente tem 3 módulos de tecnologia especificamente. A gente tem um módulo de Java isolado de 20 horas, que é Java Standard Edition, só com os fundamentos da linguagem, orientação a objetos, enfim, né, o que precisa mesmo para sair do lugar nesse aspecto falando de Java, né, é uma tecnologia que requer um pouquinho mais de cuidado, tem, muito embora seja muito parecido com o que a gente trabalha no C# aqui do ASP.NET, ela não tem um software específico que a gente seja obrigado, ou seja, que, digamos, que seja necessário para que a gente saia desenvolvendo. Então, a gente pode começar a fazer testes e visualizar isso aqui nesse módulo de 20 horas, sem muitos recursos, só tratando especificamente da linguagem mesmo. E aí sim, a partir desse, a gente tem outros 2 módulos de 40 horas, ou seja, mais 4 semanas, igualmente às linhas de formações anteriores, tratando sobre desenvolvimento para web, especificamente nesse caso JSP, Servlets, JSTL, coisas de desenvolvimento para web em geral com Java. E no último módulo também, aplicações avançadas com Java, nesse caso também tratando de e-commerce, desenvolvimento em camadas, usando Ajax e assim por diante. Certo? Então a gente tem nesse caso, aqui na Alphamid, 3 formações, 3 linhas de desenvolvimento e em 3 formações para essas 3 tecnologias, para PHP, para ASP.NET e para Java, e cobrindo uma boa possibilidade, uma grande quantidade de tecnologias numa carga horária bastante interessante, vai com certeza fazer com que quem quiser optar por uma ou por outra, ou pelas 3, saia com certeza sabendo e aplicando e treinando, praticando na prática e vendo o funcionamento de
qualquer uma dessas 3 opções, certo? Qualquer outros detalhes e mais informações vocês podem procurar pelo YouTube, a gente vai disponibilizar novos vídeos e novas informações em seguida, e também pelo site da Alfamídia, alfamídia.com.br. Valeu!